Vamos lá, pessoal, mais uma aulinha aqui dessa parte de fundamentos de contagem, tá? Essa aula aqui é bem basiquinha, tá? É mais para fazer uma lembrança das classificações de funções, né? Vamos falar aqui sobre a função injetora, sobrejetora e o que é uma função bijetora, tá? Só para lembrar aí do segundo grau, unidade super rápida, né? Mas vamos dar uma lembrada que é sempre bom. Bem, o que é uma função injetora? Antes da gente ler ali a definição, né? É aquela função em que todo elemento de B só é injetado por um único elemento, né? Esse aqui é um exemplo de função que não é injetora. Por quê? Porque a gente tem dois elementos de A, 1 e 3, chegando no elemento de B. Então, isso aqui faz com que essa função não seja injetora, tá? Para essa função se tornar injetora, o que a gente deveria fazer? Ou eliminar um dos dois elementos de A, ou então inserir mais um elemento de B. Foi o que a gente fez aqui, inserimos o elemento em B e fizemos com que o elemento 3 injetasse ou chegasse ou tivesse uma imagem diferente, né? Então, isso aqui é um exemplo de função injetora. Já as duas, a função anterior não era, né? Então, formalmente, o que a gente fala? Se f de A é igual a f de B, ou seja, se existem dois elementos que têm a mesma imagem, necessariamente eles têm que ser igual, tá? Ou seja, de uma outra forma, formalmente a gente escreve isso aqui, né? Mas a gente de outra forma diz, ó, cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Não, eu não posso ter dois elementos do domínio com a mesma imagem, tá? Então, basicamente é isso. Lembrando que uma função sempre tem que ter todos os elementos do domínio indo para o contradomínio, certo? Bem, vamos lá então agora falar o que é uma função sobrejetora. Função sobrejetora é quando a gente tem que a imagem da função, f de A, é igual ao contradomínio. B é o contradomínio. No caso aqui, essa função mostrada não é uma função sobrejetora. É uma função sobrejetora por quê? Porque ela tem o 3 aqui balangando o base, ou seja, ele está sozinho, ninguém chega nele. Então, essa não é uma função sobrejetora, tá? E como é que a gente transforma essa função em sobrejetora? De uma ou outra. Ou a gente coloca mais um elemento na imagem para chegar em B, ou se não, a gente remove B. E essa aqui passa a ser uma função sobrejetora, tá? Ah, professor, por que o senhor está mostrando essas funções básicas, fazendo essa classificação? Porque a gente vai fazer muita relação do que vocês vão estudar aqui com problemas que vocês já viram, tá? O que é uma combinação, o que é um arranjo, o que é uma permutação, qual que é a relação disso com essas funções, né? Então, ali na frente a gente vai revelar para vocês que uma coisa está relacionada com a outra, tranquilo? Mas para fechar essa parte aqui, vamos agora falar sobre o que é uma função bijetora. Bem, uma função bijetora é que ela tem que ser o quê? Injetora e sobrejetora. A função f é bijetora se ela for tanto injetora e sobrejetora. Injetora, ou seja, cada um elemento do domínio está chegando em um elemento diferente do contradomínio. E ainda a gente tem que o contradomínio tem que ser igual à imagem, ou seja, todos os elementos do contradomínio são injetados por alguém do domínio. Tranquilo? Né? Então, aqui a gente tem um exemplo, olha lá. Se ela é bijetora, o grande interessante para a gente é que se existe uma bijeção de 3 para A, o conjunto formado dos 3 primeiros inteiros para o conjunto A, existe também uma função bijetora de A para os 3 primeiros naturais, tá? O que basta fazer é inverter o sentido da função, né? Se f de A é igual a B, a gente vai ter que f de B é igual a G de B igual a A. Da mesma forma, a gente tem aqui esse outro exemplo para 4 elementos, tá? Só para ilustrar aqui. Então, a gente consegue construir uma função bijetora dessa forma aqui. Simplesmente, se eu tenho f de A igual a B, a gente vai ter que G de B é igual a A. Se a função é bijetora, a gente consegue construir essa diferenciação. Tranquilo, pessoal? Bem, essa aulinha aqui, essa unidade, é só isso aí mesmo. Beleza? Até mais. Antes aqui para fechar, né? Sempre lembrar que aqui na disciplina a gente vai falar que uma injeção não é aquela que você toma no hospital, não, né? Mas uma injeção, essa foi horrível.
Mas uma injeção ou uma sobrejeção ou uma objeção é uma função injetora ou sobrejetora ou objetora, né? Então, muitas vezes a gente vai falar que isso aqui é uma injeção, isso aqui é uma sobrejeção. Ou, muito frequentemente, eu vou falar, aqui a gente tem uma objeção. Quer dizer que tem uma função bijetora, injetora ou sobrejetora, respectivamente. Tranquilo? Então, agora sim, até mais.